Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez nesse 22º domingo do tempo comum. Hoje a palavra de Deus vem nos falar dessas duas virtudes tão queridas a Nosso Senhor, da humildade e da caridade. Podemos dizer junto com o Padre Cantalamessa que a humildade é uma virtude humilhada nos nossos dias, seja uma virtude desprezada. As pessoas dizem que têm orgulho de ter orgulho, não é? Então vemos que é uma virtude, a humildade é uma virtude humilhada, mas devemos entender bem a humildade para não fazer dela uma caricatura daquilo que ela é na verdade. Por exemplo, então quer dizer que qualquer cristão, segundo o Evangelho de hoje, deve querer ocupar o último lugar, no sentido de que diante dos homens deve ser assim? Vemos que essa não é a palavra de Jesus. Por quê? Porque justamente ele diz que é uma parábola. O que é uma parábola? Uma coisa real, uma história real, mas que quer dizer algo do reino de Deus, significar algo do reino de Deus. Por exemplo, imaginemos se o nosso amigo Sérgio Moro, filho de ministra da Eucaristia, quisesse nos seus estudos tirar o último lugar, por humildade, uma falsa humildade. Aí eu não quero estar em primeiro lugar no concurso para juiz. Absurdo, hoje nós não teríamos aquele que está ajudando a combater a corrupção no nosso Brasil. Já pensou se cada político que fosse cristão dissesse: eu sou muito humilde, eu não quero ganhar a eleição, quero ficar no último lugar nas eleições. Que absurdo! Senão teríamos só pessoas ímpias colaborando com os destinos da nossa nação. Então precisamos sim de pessoas que diante dos homens possam querer ser bons e como cristãos estar na frente. Excelentes médicos, se calhar o 01 da turma, bons médicos, bom barbeiro, bom em qualquer coisa que for fazer. Queremos sim, diante dos homens devemos primar e até almejar o primeiro lugar, mas aí é que está, para servir como Jesus, que na última ceia tomou a toalha, cingiu os rins e lavou os pés dos seus apóstolos. Esse é aquilo que devemos fazer. Sim, nos aperfeiçoar para servir, seja qual for o lugar em que a providência nos colocar. Mas voltando ao Evangelho de hoje, que último lugar é esse que Nosso Senhor está dizendo no Evangelho? Como é uma parábola do reino. Que primeiro lugar é esse? Nós vemos esse primeiro lugar almejado pelo próprio demônio, que quis ser igual a Deus sem Deus. E para onde ele foi por causa disso? Para o lugar mais baixo, para o inferno. E Nosso Senhor, se fazendo homem, se humilhando, morrendo na cruz, ele quis nos tirar desse último lugar, das garras do demônio no inferno, a qual o nosso pecado tinha nos relegado. E por isso Jesus quis, na sua paixão, na sua cruz, tomar o último lugar, quis ser julgado e condenado por Pôncio Pilatos, para que nós não fôssemos condenados. Quis tomar a sua cruz por aquelas pessoas que hesitam em ser fiéis na sua vocação, em perseverar na sua vocação. Quis cair no caminho do Calvário e se levantar para aqueles que, não obstante a boa vontade, são humanos e caem, mas se levantam. Quis ser ajudado por Simão Cirineu para que nós também possamos, nos momentos de necessidade, pedir ajuda da igreja, dos sacerdotes, da companhia dos irmãos, dos amigos bons, aceitar humildemente a ajuda. Jesus quis, no caminho do Calvário, também ser despido de suas vestes, onde os soldados pegaram aquelas roupas que já tinham se colado nas costas, que tinham sido flageladas e arrancadas de uma vez, onde sairiam pedaços de carne. Naquele momento, Jesus pagava por toda a pornografia desse mundo, quando foi despojado de suas vestes,
pregado na cruz, com suas mãos e seus pés, Jesus ilustrava aquela sua palavra que dizia: é melhor para ti não ter uma das mãos e entrar no reino de Deus do que ter as duas e ser lançado no inferno. Todo pecado impuro, que hoje é tão comum, parece uma epidemia. Queremos então pedir pela cruz de Cristo, pela aquela lança que vazou o coração de Jesus, saindo sangue e água, nos lavar de toda a iniquidade. Nosso Senhor na cruz tomou o último lugar para que nós fôssemos livres desse último lugar. Então, se nessa vida nós nos colocamos no último lugar, qual é o último lugar? Publicano, que batia no peito e dizia: meu Deus, tem pena de mim que sou pecador. E não como outro que falava: oh, obrigado, Senhor, porque eu não sou como outros homens ímpios, adúlteros e tal. Não, bater no peito: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Se fazemos isso diante de Jesus, diante dos sacramentos da igreja, de modo especial a confissão, nosso Senhor nos tira desse último lugar e nos coloca no primeiro lugar. Que primeiro lugar é esse? É esse lugar de que fala a carta aos Hebreus da segunda leitura, porque não nos colocamos diante de uma realidade visível, palpável, como no Antigo Testamento, mas da Jerusalém Celeste, de milhões de anjos, dos espíritos dos justos que já atingiram a perfeição, de Jesus, o mediador da nova aliança. Ou seja, o nosso Senhor nos coloca pelo seu sangue precioso junto com os seus santos. Então, nossa comparação não é com o último bandido que assaltou o banco, mas com aqueles que nosso Senhor quer nos associar pelo poder do seu sangue, junto com os seus santos. E meditando, às vezes, a malícia, a maldade de pessoas, às vezes do pessoal do tráfico, essas execuções, por exemplo, em micro-ondas, né? Nós vemos tanta maldade e podemos pensar assim: essas pessoas influenciadas pelo demônio fazem isso, mas quer dizer que o demônio é muito pior do que isso. Jesus quer nos livrar das garras deste e nos colocar na companhia dos seus. E por isso, se nós nos colocamos no último lugar, dizendo: meu Deus, tende pena de mim que sou pecador, nosso Senhor, pela sua graça, nos associa aos seus escolhidos, aos seus santos. E aí, a segunda parte do Evangelho de hoje, que fala sobre a caridade. Quando deres o banquete, não busques ali os seus parentes, pessoas ricas, mas convida os pobres, aleijados. Esses não têm com que te pagar, te será restituído na ressurreição dos justos. Jesus não está proibindo aqui que nós tenhamos, por exemplo, uma ceia de Natal ou uma festa, né, com nossos amigos, que muitas vezes pode ser feito com reta intenção para fazer o bem àqueles que estão mais próximos de nós. Mas nosso Senhor nos alerta que muitas vezes esse tipo de festa em que são só com pessoas agradáveis resultam mais em pecado do que em proveito às vezes. E que quando nós fazemos um banquete, esse banquete pode ser muita coisa, pode ser o quilo, ou 30 quilos, ou um fardo que você dá aos vicentinos para distribuir aos pobres da sua paróquia. Pode ser uma catequese que você dá, um testemunho, uma pessoa que você consola, aconselha, uma pessoa que não vai te retribuir aquilo. Esse é um banquete também que você está dando. Fazemos esses banquetes para quem não nos retribuirá, isso vai nos ser retribuído. Por quê? Nosso Senhor fez isso conosco. Ele nos convidou para um banquete e nós nunca poderemos pagar a sua divina misericórdia, o seu sacrifício na cruz. Aliás, dentro em pouco, Ele nos convidará para o banquete da Eucaristia, o seu corpo e sangue, dado a nós em alimento. Como Ele mesmo diz: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Queremos agradecer ao nosso Senhor por Ele mesmo nos chamar para o seu banquete nesse domingo, nesse dia do Senhor. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.